E você já notou o surgimento repentino de uns caroços em algumas partes do seu corpo? As chamadas ínguas são muito comuns e podem ter diversas causas, como inflamações sem grande importância ou até mesmo câncer. Por isso, você precisa saber quando é algo inofensivo e quando é hora de procurar um médico. Hoje, aqui no estúdio do Tarde News, eu estou recebendo a hematologista Leandra Queiroz para nos dar mais informações sobre as ínguas. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Prazer te receber aqui, doutora. Eu queria que a senhora, então, passasse aos nossos telespectadores uma definição. O que são as ínguas? É um tipo de inflamação? Não, ínguas são os linfonodos que a gente tem no corpo, né? Então, a gente tem linfonodo em todas as partes. Pescoço, axila, tórax, abdômen, inguinais. Então, elas estão aí para nos defender. Esse é o objetivo dos linfonodos, as famosas ínguas. E por que elas aparecem, né? Ou não, mas elas aparecem de tempos em tempos no corpo? Não, elas aparecem para nos defender. Essa é a função do linfonodo, né? Então, se tiver um quadro alérgico, um quadro viral, uma infecção, ou até mesmo, você já machucou a mão, bem importante, ou o pé, e deu íngua próxima ao lugar que você né, machuca a mão, assim, e dá íngua debaixo do braço. Então, elas são feitas para isso, para frente a algum agente, né, agressor, seja vírus, bactérias, elas incham, elas aparecem, liberam os anticorpos, que é a função dela, e depois elas retornam para o lugar delas, que são pequenininhas em vários lugares do corpo. Quando elas aparecem, elas continuam sendo pequenininhas ou elas podem tomar uma proporção maior? Não, é porque assim, as crianças pequenas, elas são fáceis de palpar, né? As ínguas cervicais, inguinais, toda mãe palpa e todo mundo acha, será que é normal, o que não é? Então assim, as ínguas pequenas, do tamanho de um caroço de feijão, né? Molinhas, essas são super comuns, não apavorem. O que não pode acontecer é quando essas ínguas incham, ficam grandes, do tamanho de uma azeitona, 2 centímetros ou mais. E elas permanecem por um longo tempo, tipo 2 semanas, 3 semanas, melhora aquele quadro viral da criança, o quadro alérgico, melhora e a íngua ali continua. Então, são alguns sinais que a gente tem que nos atentar. A senhora está falando de criança, mas essas ínguas elas podem aparecer em adultos também ou é um quadro exclusivo dos pequenos? Não, adultos, idosos, qualquer um nessa situação pode aparecer as ínguas. A gente sabe que elas têm mesmo, né, esse formato que a senhora acabou de contar pra gente, de um grão de feijão, e elas são dolorosas. Se a pessoa encostar, vai sentir dor, ou mesmo sem tocar, vai sentir aquele incômodo. Não, assim, quando elas não estão inflamadas, você não vai sentir dor, né? E elas estão pequenininhas ali, não tem problema. Mas se elas inflamarem, ou seja, frente a uma gripe, alérgico, ou até algum processo, né, sistêmico, né, quadros autoimunes, que elas inflamam, aí elas doem. Mas dor não significa sinal de alerta, se é benigno, se é maligno, se é câncer, se não é. Não, dor significa que ela inchou e está inflamada. Agora, o porquê disso, aí a gente precisa investigar. Mas antes da gente partir para esse lado da investigação, o que a senhora pode orientar os nossos telespectadores, principalmente aos pais e às mães? Encontrou uma íngua ali no corpo da criança, ou mesmo no adulto, né? Encontrou no seu próprio corpo. Tem alguma coisa que possa ser feita de imediato? Ou tem que esperar para ver se ela desaparece por conta própria e aí então procurar um médico? Bem, se for acompanhado de alguns sinais de alerta graves, como a criança está perdendo peso, ou o adulto, essa íngua está crescendo demais, ou seja, a cada semana que passa, ela está aumentando, ela nunca para ou diminui. E se está tendo febre, né, todo dia de noite dá aquela febre, o padrão do suor começa a modificar, então se eu não transpiro muito, eu começo a transpirar demais, eu não tenho coceira no corpo, eu começo a coçar o corpo inteiro, então esses sinais que juntamente com a íngua, que só aumenta, é um sinal de alerta para a gente procurar algum especialista para falar o que está acontecendo. É claro que a íngua que
eu tô com uma gripe, apareceu a íngua, que até eu vir assim aparece, de tanto que ela fica grande, pode acontecer. Mas em uma semana ela diminui ou ela para de crescer, aí sim, dá pra gente esperar um pouquinho, acalmar o coração, até procurar um especialista. Nada de alarde, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui no Tarde News, atendendo o nosso convite tão gentilmente para falar de um assunto que, né, tão pouco falado, mas de uma coisa que é tão comum, que são as ínguas, né, doutora? Inofensivas, muitas vezes. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde.